De volta com o Saúde Você de hoje, a gente está falando sobre o hospital da Unimed João Pessoa, o hospital pediátrico. Para você mamãe, para você papai que não conhecia, a gente está trazendo essa alternativa de você cuidar aí dos seus pequenos. Mas antes da gente voltar a conversar com a doutora Alexandrina Lopes, a gente vai falar para você, fazer um alerta, na verdade, é que de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, cerca de 18% das mortes por envenenamento no Brasil podem ser causadas pela automedicação. E muitas pessoas com sintomas da Covid-19 já procuram, geralmente, ter os remédios em casa. Então, a gente quer alertar para você ir aí de casa a questão da automedicação não é brincadeira, tá certo? E a nossa equipe conversou com o infectologista Dr. Fernando Chagas, que vai contar um pouco mais sobre isso para a gente. A gente tem visto um uso muito grande de medicamentos, o pessoal fazendo uso em casa, né? Por quê? Porque viu que o vizinho fez uso, viu que alguém disse na televisão ou na rádio que o medicamento é ou não bom para a doença ou não. Enfim, diante de uma situação dessa, muita gente tem utilizado medicamentos por conta própria e a gente tem observado pessoas com hepatites, pessoas com problemas renais, pessoas com problemas de intoxicação, de alergia, exatamente por conta desta prática, né? Infelizmente é uma prática antiga, uma prática que nós já temos quase que na cultura do brasileiro e que agora, diante da pandemia, mais do que nunca, essa prática está mostrando o quanto ela pode trazer problemas para a população. No caso, as pessoas que estão se automedicando, estão procurando as farmácias para fazer esse procedimento. As farmácias, por exemplo, na sua opinião, elas acabam sendo responsabilizadas por essa prática ou, infelizmente, ainda não? Não necessariamente responsabilizadas. A gente sabe que existe sim uma minoria de profissionais que acabam oferecendo a medicação por conta própria ao paciente, né? Isso não é correto. Existem os profissionais prescritores, né? Que é o odontólogo, o médico. É importante que esses profissionais que tenham essa responsabilidade, que façam a prescrição baseada no paciente, na história do paciente, nos sinais e sintomas do paciente. E a gente vê que realmente algumas farmácias, uma minoria, alguns profissionais tomam essa iniciativa. A gente entende que querendo ajudar, querendo auxiliar, mas que pode trazer riscos e muitas vezes riscos de morte para o paciente. A gente já viu casos de pessoas que precisaram até ser transplantadas, transplante de fígado por conta do abuso de medicação. No caso das pessoas que estão em casa assistindo o programa, que estão começando a sentir sintomas da Covid, qual a recomendação? Olha, a recomendação realmente é buscar o atendimento médico no sentido de ser bem orientado e, se possível, bem medicado. Alguns medicamentos que as pessoas estão utilizando em casa até servem para a Covid, mas numa determinada fase da doença. A gente já viu pessoas que arrastaram a doença por mais tempo. O que significa isso? Deveriam estar boas em 10 dias, acabaram ficando 14, 15 dias ainda sofrendo com sintomas da doença, porque iniciaram medicamentos no momento errado por conta própria. Então é importante realmente buscar o atendimento médico, buscar a orientação dos profissionais de saúde, no sentido de serem acompanhados e, se possível, avaliados se vão ficar internados ou não, o que deve ser feito ou não, quanto tempo de isolamento, tudo aquilo que realmente se reflete não só na saúde dele, mas também na saúde das pessoas que estão em volta dele, né? Mesmo a Covid sendo uma doença em que todos já estão vendo o número de mortes, muitas pessoas infectadas, mas é importante entender que a doença acaba agindo de forma diferente no organismo de cada pessoa, né? É verdade, é importante levar para as pessoas o seguinte: 80, 85% das pessoas, ainda bem, evoluem de uma forma leve, acabam evoluindo para a cura sem a necessidade de ficar internados. Muita gente toma medicamento por conta própria, acaba melhorando, porque está dentro dos 85% das pessoas que vão melhorar e acabam atribuindo a melhora a essa medicação, que na verdade não foi. Enfim, por conta disso, outras pessoas acabam seguindo também a mesma história, o mesmo exemplo, e isso vai se repetindo e vai se vendo o que nós estamos vendo agora, um abuso no país inteiro de uma série de medicações e que, na maioria das vezes, a gente sabe que nem sequer
tem efeito de verdade. Então, nesse momento, a gente tem que ter a orientação de buscar o profissional no momento correto, a gente tem que ter a orientação de realmente voltar aos cuidados pessoais, cuidados de higiene, cuidados que a gente já sabe que existem, no sentido de resguardar a população de adoecer e aqueles que estão adoecendo serem bem orientados e evitarem o abuso, evitarem outras práticas que ainda vai somar ainda mais diante já com a doença, né? Vai somar no risco da pessoa sofrer problemas não só da doença em si, mas também dos efeitos da medicação. Nada melhor do que realmente quem entende do assunto. Obrigada, doutor Fernando, por seus cuidados aqui sempre com a saúde de você e com a saúde de forma geral. Gente, a automedicação não é brincadeira, certo? Aí, principalmente nesse momento de Covid-19 que a gente está ouvindo falar, né? A gente está vivendo realmente, as pessoas querem se autoprotocolar, podemos dizer assim. Não é bem assim. Mas voltando aí para o nosso assunto do dia, Unimed João Pessoa, se você é cliente da Unimed e está com sintomas gripais, por exemplo, como tosse, febre, dor, garganta ou até mesmo a suspeita da Covid-19 de uma forma geral, antes de sair de casa, a gente vem falar para você que faça, por exemplo, uma teleconsulta pelo portal com um profissional. O atendimento é adulto e também pediátrico e funciona todos os dias da semana, das 7 até meia-noite, tá certo? 1h30 da tarde, na verdade, e de 1h30 da tarde às 6h30 da noite ou da tarde, como queira falar. Mais informações é só acessar o site unimedjp.com.br. E voltando aqui para a gente hoje, a gente está falando sobre o hospital pediátrico. E aí, doutora Alexandrina, para quem está chegando agora no segundo bloco, doutora Alexandrina Lopes, nossa pediátrica de hoje, falando sobre o hospital Unimed João Pessoa, mais precisamente da parte pediátrica, né? Que vocês, para quem não sabia, está sabendo agora. Mamãe, papai, titio, titia, vovô, vovó, sejam todos bem-vindos. E aí um momento delicado que a gente está vivendo, como eu falei anteriormente, a questão da Covid-19. A gente falou a questão da importância dos brinquedos, dos alimentos serem embalados. Até nisso realmente a gente tem que pensar, né, doutora? Isso. Nesse momento de Covid, nós queríamos até alertar que o número de crianças afetadas é muito pequeno, com sintomas graves. Para você ter uma ideia, nós atendemos mais de 2.000 crianças com sintomas respiratórios, né? Feito o teste a partir do 3º até o 7º dia, o teste lá, o RT, do suave nasal. Dessas crianças, apenas 6 se internaram e que foram positivas para a Covid. As outras 6 que se internaram negativaram, chegaram com sintomas respiratórios e a partir do 3º dia fizeram o teste e foram liberadas, né, após um tratamento específico. Nós estamos numa época sazonal de patologias respiratórias. Já estamos também providenciando o painel viral, que é uma grande novidade que vai ser feito no nosso hospital pediátrico, que vai identificar 31 tipos de vírus. E aí a gente vai deixar de ver tudo como Covid e começar a ver o vírus sincicial respiratório, adenovírus e tantos outros vírus aí. Lá no nosso hospital pediátrico nós temos unidades específicas, né, de isolamento para esse atendimento, que a gente chama de cuidados agudizados. Também, se a criança for crítica ou grave, que o número de criança grave é muito pequeno, apenas uma criança necessitou de terapia intensiva, existe uma ala específica inclusive, a de gente isolamento, mostrando, né? Uma equipe própria para aquela criança que tem sintoma respiratório. E graças a Deus nós não tivemos nenhum óbito de criança por síndrome respiratória em nosso serviço. Então nós temos um índice de mortalidade muito pequeno de outras patologias, porque lá a referência que nós temos de maior número de atendimentos são patologias respiratórias, pós-operatórios e crianças especiais. Então, o nosso número de óbitos é muito pequeno, né? Seguimos protocolos internacionais, temos toda uma tecnologia. Vocês estão mostrando aí a nossa nova unidade de terapia intensiva, que eu considero a unidade mais tecnológica hoje na Paraíba, em matéria de materiais, equipamentos, rotinas e protocolos. Nós temos lá o catéter de alto fluxo, que evita a criança de ser entubada, na grande maioria das vezes.
Nós temos os melhores ventiladores, né? Que em todo o país se utiliza, a gente está utilizando lá, né? Os leitos são totalmente equipados com bombas de infusão, né? Todos os medicamentos e suporte terapêutico necessário, né? E a criança, além de tudo isso, tem uma equipe altamente qualificada de médicos e equipe multidisciplinar, uma coordenação da doutora Janine muito atuante, né? Junto às famílias e junto às crianças, na unidade respiratória, para aquela criança que tem um quadro mais leve, ela fica lá sobre o comando da doutora Tânia, com toda a sua equipe, né, especializada no cuidado da criança com síndrome respiratória. Então, assim, nós procuramos dar um know-how de atendimento em que talvez a gente não tenha nem em todos os lugares do país. Talvez os grandes hospitais, os hospitais de excelência, né, que são acreditados, tenham a mesma estrutura hoje que o hospital pediátrico oferece aos nossos pequenos clientes. E temos um grupo de pessoas experientes, né, que tem muito compromisso e muito amor no atendimento de crianças, no pronto atendimento e na emergência. Então, ampliamos essa UTI, temos agora 2 áreas para crianças sem síndrome respiratória e área para criança com síndrome respiratória, com todo o suporte tecnológico para atender nossas crianças da melhor forma possível. E aí a gente vê até o acompanhamento do próprio pai, a gente vê aqui na imagem um pai acompanhando, né? E isso é importante. Muito até para a importante. recuperação da própria criança, né? Você ter o cuidado, saber que tem uma pessoa sua ali do seu lado. Doutora Alexandrina, esse momento que a gente está vivendo, como o doutor Alexandre falou, o doutor Fernando falou na matéria, a questão da automedicação, geralmente você nem ia precisar daquela medicação, porque você já estava se enquadrando naquela porcentagem que está se curando realmente. Só que tudo envolve não só a questão da doença em si, mas a questão psicológica, né? A questão de toda uma estrutura mental, podemos dizer assim. E isso é importante vocês do hospital pediátrico estarem pensando também. Geralmente a UTI é algo mais isolado, né? Que tem que se ter requer um cuidado mais, e até isso vocês estão pensando. Sim, uma coisa importantíssima que você falou é a presença dos pais durante 24 horas do atendimento. Esteja a criança no pronto atendimento, na unidade de internação e na UTI, desmistificar, né? Que a UTI, claro, vai atender paciente mais complexo, mais crítico, mas os pais permanecem 24 horas com suporte psicológico, com assistente social bem atuante e toda a equipe multidisciplinar, médicos capacitados durante todo esse período da internação, desmistificar o que a criança tem, passar informações valiosas e trazer também os pais. Nós temos lá a visita multidisciplinar e os mini-halts, que são conversas, discussões de cada caso, de cada criança que se encontra lá. E muitas vezes esses pais participam, já a gente passando para uma assistência transdisciplinar, em que os pais ajudam muito quando eles entendem bem a doença, entendem o que está sendo feito, todos os recursos, né? Cria-se um vínculo forte entre as equipes, as famílias e as crianças, né? Uma verdadeira família que está ali capacitada, preparada para salvar a vida daquela criança, para diminuir o número de estresse por procedimentos, que às vezes são procedimentos mais invasivos, não é? Então, fazer com que a criança saia de lá com a experiência melhor possível, menos estresse, minimizar a dor. Você falou de uma coisa importantíssima. Os pais, só a presença do pai e da mãe no ambiente hospitalar já minimiza muito o estresse, a dor, e faz com que a criança saia muito mais rápido do processo de internação. Nós temos aí também, vocês estão passando as nossas brinquedistas, que são pessoas muito especiais para as crianças, fazem visitas diárias a essas crianças, com brinquedos, contação de histórias, não é? E são muito carinhosas no cuidar. Eu digo que elas não são só as brinquedistas que estão ali de forma lúdica, levando carinho, afeto e a brincadeira, mas também muito carinho, muita ternura,
né? Criando um vínculo com as famílias. Muitas vezes envolvem as mães e os pais no brincar, e é um momento que a criança esquece aquela experiência da hospitalização. Então, aquela ruptura que foi feita da rotina dela na sua casa, na sua escola, nesse momento lúdico, ela esquece que está no hospital e ela só lembra que está ali brincando junto ao pai e à mãe, não é? Junto de pessoas muito especiais que estão ali para ajudar, não é? E para tirá-lo o mais breve possível daquele momento difícil. Então, para que ela passe no hospital e seja como aquela criança que a gente falou. Querendo até saudade do hospital. Querendo visitar o Tom, né? Querendo o famoso visitar robô, o Tom. andar no Isso. carrinho. E assim, de forma para finalizar, não só o hospital pediátrico, e eu falando não só como cliente Unimed João Pessoa, mas também como ser humano, que também já tive o Covid, que preciso do serviço de saúde, né? E aí a senhora falou a questão do realmente quanto mais humanizado, e a gente está vendo isso hoje em dia, a saúde de forma mais humanizada. Antigamente você, vou para o hospital, isso aqui, não. Hoje em dia você já veio de uma forma diferente, principalmente não só a questão pediátrica, mas também o hospital geral, o hospital adulto, um carinho diferente. As próprias equipes, como o Dr. Walter deu uma entrevista para a gente e ele disse, realmente eu até alerto para quem está em casa, as equipes, falando assim nessa questão de Covid-19 que a gente está vivendo, porque é algo ainda presente, as equipes de saúde estão cansadas, querendo ou não. A gente tenta trazer de uma melhor forma, mas aí até para alertar para quem está em casa, se cuidem, né, doutora? Olhar para o próximo com mais amor. E parabéns, mais uma vez, para vocês do Hospital Pediátrico e para a Unimed de uma forma geral, por estarem pensando na vida como uma forma tão preciosa. Eu que agradeço todas as suas referências. O nosso presidente, eu queria dizer aqui que ele visita os doentes na unidade Covid, junto com os diretores do hospital de rede própria, que estão lá. Ele faz orações nesses pacientes. Nós temos um grupo que se chama Tocando Vidas, que são colaboradores que cantam nas unidades respiratórias, nas unidades Covid, que fazem orações, padres e pastores e pessoas que estão lá também fazendo orações nesses pacientes. Familiares que se dispõem a permanecer nos apartamentos com seus pacientes que estão acometidos por Covid. E eu queria falar uma coisa aqui que me tocou bastante, que um dos pacientes que fez um depoimento, ele disse, eu vi Deus na assistência do Hospital Unimed João Pessoa. E eu acho que foi a coisa mais motivadora para todas as equipes, como você disse, que estão cansadas, que vieram de uma primeira onda, estão na segunda onda, né? As pessoas que estão na expectativa da vacina, os pacientes que chegam muito graves, dizer a vocês que realmente é trabalhar com amor, trabalhar realmente com fé, com Deus no coração, com protocolos que a gente trabalha lá, internacionais, com todo um suporte tecnológico, que nosso nível de mortalidade foi um dos menores do país. Então a Unimed João Pessoa tem feito tudo para salvar vidas e oferecer o que tem de melhor. Lembrem que lá vocês vão ter uma segunda família, a família Unimed, a serviço da vida e a serviço de cada cliente que chega lá, que passa a ser também mais um a ser bem cuidado, a ser tratado com compromisso, com respeito e com muita ternura. Maravilha. A gente só quer agradecer. Muito obrigada por sua participação aqui hoje. Fique à vontade para voltar sempre à casa de vocês, viu? Muito obrigada. E que Deus acompanhe sempre a senhora nos seus atendimentos, né, à frente do Hospital Pediátrico, as equipes, que a gente, com Deus, a gente vai longe. A gente não pode negar isso, né? E a você de casa, muito obrigada pela companhia de hoje. Muito feliz em voltar a conversar com vocês aqui no Saúde e Você, na TV Arapuã, tá certo? Lembrando que todos os sábados, às 10h30 da manhã, a gente tem um encontro marcado aqui no Saúde e Você. E todos os domingos, ao meio-dia, temos a nossa reprise. Até mais e obrigado pela companhia.
saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.